gente faz a faculdade. Então, se a gente estudar, seja na USP, seja em Bragança, seja em qualquer universidade, a gente tem que ter força de vontade, estudar, que a gente é bem sucedido. Não importa onde a gente estuda. Sim, Porque verdade. a gente fala assim, é na USP. Mas nem todo mundo tem oportunidade. Sim. Então a gente tem que fazer o nosso melhor. Sim, e depende da gente, né? Não adianta você fazer uma USP e você não estudar e você não tá nem aí. Então, não vai resolver. Às vezes você pode estar em Harvard. Se você não levar a sério, não adianta nada. E às vezes você está numa faculdade, talvez até menos conhecida, e você é aquele cara top ali que você estuda, aquela pessoa que vai pra cima, e você se torna um grande profissional. Estuda, né? Exatamente. Exatamente, perfeito. E pegando o gancho aí da faculdade também, acho que é integral, né? Ainda é integral? Agora já tem meio turno, né? Mas na minha época era integral. Então, assim, eu não sei, tô jogando aqui. Talvez um dos empecilhos seja ter que ficar o dia todo e não trabalhar para custear um alto custo, se a gente puder falar isso. Sim. Não sei se é esse um principal empecilho, isso vem na minha cabeça, mas diga você. Sim, é um tempo que você tem que se dedicar 100% àquilo. Então, a minha faculdade, por exemplo, era das 8 às 5h30 da tarde, de segunda a sexta. E não é sair da faculdade, assistir aula e voltar para casa. Você tem que chegar em casa e você tem que continuar estudando. Então, eu lembro que eu ia dormir 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 horas no dia seguinte e ir na faculdade de novo, porque eu tinha prova, tinha que estudar, tinha trabalho. E eu nunca reclamei. É tudo sacrifício que a gente fazia, né? Que a gente faz para conseguir o nosso objetivo. Não foi fácil, mas também sim. Sim, com certeza. E é o que a gente fala, né? Escolhas exigem renúncias. Sim. Então você fez uma escolha que precisava muito do seu empenho, do seu esforço, e você teve que renunciar a várias coisas. Às vezes, quando é jovem, está ali fazendo faculdade, o pessoal está saindo, bebendo, curtindo, e você está ali, ó, ralando, eu saía para ir no bar da esquina, não saía. Eu sempre fui muito focada, porque sempre foi meu sonho. Então, eu não podia perder um ano daquele meu sonho. E o investimento todo, que é um investimento alto, sim, né? Então, eu sempre estudei muito. Sempre gostei muito de estudar. Bacana. E qual que foi um ponto que você fala assim, isso aqui pra mim me facilitou lá na época que você estava começando? O que você teve de alguma facilidade? Teve alguma coisa ou tudo foi perrengue mesmo? Facilidade, os meus pais me ajudaram muito, eles sempre me apoiaram com tudo. Então, eles me levavam quando precisava, me buscar quando precisava, sempre me apoiaram mesmo. Às vezes eu chegava e falava, eu não vou dar conta, é muita coisa para fazer, eles sempre estavam lá, não, calma, respira, senta, estuda, que vai dar tudo certo. Esse apoio é muito importante. Sim, é um apoio, né? E chega uma hora, você tá ali, né? Meio que saindo daquela fase meio que de adolescente, entrando no mundo do adulto, com as responsabilidades, e aí tem hora que pira, né? Tem hora que você fala, gente, igual você falou, vou dar conta. Sim. Porque é muito estudo, é muita técnica, são muitas palavras técnicas, muita... Tem hora que você fala, meu, como que eu vou decorar? Muita coisa pra gente saber, né? E aí você falou, não, tá bom, vou continuar, vai, vamos dar um segundo passo. Eles sempre me deram muito apoio, então isso é fundamental também. Bacana, que ótimo. E agora vamos falar um pouquinho dos pets, né? Dos pets em geral. Acho que a maioria deve ter gato e cachorro em casa, mas vamos falar dos pets em geral, porque tem passarinho, tem papagaio, tem tucano, cavalo, enfim, né? Eles são todos pets. Pato. Quais que você acha que se a gente for pensar assim, quais os benefícios de eu ter um pet em casa? Se alguém está em dúvida, às vezes tem gente que não tem pet e fala assim, putz, eu queria, mas eu tô em dúvida. Como que eu faço? Quais benefícios você acha que são legais, assim, de falar? Não tem malefício, né? Só tem benefício. Porque eles são nossos companheiros, eles trazem alegria para nossa casa, união também. A gente aprende a cuidar, né? Desde criancinha. Então, que nem eu, desde criança, sempre tive animal também. E eu acho importante a criança também ter um animal. Para aprender a cuidar, para aprender a se relacionar, a brincar, é um companheiro. Sim. E hoje tem hotelzinho, se for viajar, você pode deixar. Antigamente não tinha isso. Então hoje facilitou muito, né? Então tenham sempre um pet, um gato, um cachorro, um hamster, qualquer coisa. Eles trazem alegria pra gente. Sim. E é legal você falar dessa relação da criança com o animal, que geralmente crianças gostam muito, né, de animais. E eu acho que cria uma responsabilidade na criança também. Porque às vezes o pai e a mãe falam assim, você é o responsável por colocar a aguinha e a ração ali do animal. Ou você é responsável por tirar as cacas que ele faz. E aí a criança
eu acho que ela vai criando um senso também de responsabilidade, né? Então isso é bacana. Cuidado, né? Cuidado, exatamente. E quais os cuidados mínimos, falando em cuidado, cuidados mínimos que a gente deve ter, eu, o Marco, o Alan, que está aqui assistindo a gente, tá ao vivo, a gente tem plateia, viu, galera? Quais cuidados mínimos que a gente, que é leigo no assunto, nós não somos veterinários, a gente tem que ter com os nossos animais em casa? Olha, Cris, vacinação, né? É o mínimo que a gente pode fazer por ele. Vacinação anual, carteirinha em dia, checar anual também. Ah, meu animal não tem nada. Nada que a gente saiba. Às vezes tem muita doença que é silenciosa, tá? Sim. E aí a gente só vai descobrir a hora que realmente tiver. Mais não grave. tem mais nada pra gente fazer. Me dá um exemplo de check-up. Que tipo de check-up a gente pode fazer num animal? Gato, cachorro, sei lá, que acho que é a maioria que deve ter em Os casa. exames laboratoriais de sangue, né? Hemograma, que a gente conhece, função renal, hepática. E ultrassom. Então, São checar, sim, todo ano é bom a gente fazer. Assim como a gente também vai periodicamente no médico, né? Ou pelo menos deveríamos. verdade. Os animais também precisam desse cuidado. Principalmente porque eles não falam. Sim, Então, às vezes, eles podem ter um tipo de dor que eles não falam. sim. Né? E tem alguns animais, eu falo isso pela minha cachorrinha Lucky, alguns animais parece que eles têm uma alta resistência à dor. Porque às vezes eu sentia que ela tava com uma dorzinha, alguma coisa, e eu apalpava, apertava e não gritava, não doía. Eu falava, gente, o que é? E daí, lógico, eu já corria pro veterinário, né? Eles têm. Mas eles são resistentes? Sim, doutor. Não é que eles ficam chorando com qualquer dor. Sim. Entendeu? Quando chora, já tá. Eles não choram, né? Eles ficam amuados. É aquele cachorro que não quer comer, aquele cachorro que só quer ficar deitado. Bom você falar isso, eu ia te perguntar isso também. Quais são os sinais que um cachorro pode dar quando ele tá com dor? Então é comida, água, não ficar quer deitadinho. comer, ficar mais prostrado, mais triste no cantinho, não quer brincar, aquele cachorro ativo que não quer brincar. Alguma coisa está errada. Já tem que começar a investigar. Legal, bacana. Então, gente, são cuidados mínimos, né? É claro que a gente não está falando de um animal que já apresenta algum tipo de doença. A gente está falando de um animal saudável que pode apresentar alguma coisa. E aí tem os casos crônicos, de animais que já apresentam algum tipo de doença. E aí realmente tem que fazer um acompanhamento. Igual você falou, igual a gente, né? Sim. Se a gente descobre alguma coisa irregular, a gente tem que fazer um Tem acompanhamento. que estar sempre no médico. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Que eu falei para Letícia, é engraçado. Hoje tem veterinários, né, que são clínicos, tem os especialistas, então tem oftalmo, tem cardiologista, tem ortopedista. Todas Todas as especialidades que tem no humano. Tem para veterinário. Todos. E eles todos são veterinários que fazem as pós-graduações e especialização. Sim, todos são formados em medicina veterinária com especialização. Entendi. Bacana. De oftalmologia, dermatologia, ortopedista, cardiologista, nefrologista, gastro, também tem gastro. Sim. Todas as especialidades têm para os animais também. Porque eles têm os mesmos órgãos, praticamente. Funcionamento um pouco diferente, mas, né, tem tudo que a gente tem. Bacana, muito bom saber disso. Então, gente, redobre a atenção aí. Se tiver tempo que o seu cachorro não faz, ou gato, né, ou seu animal, outro que seja um pet que você tem. Se tiver tempo que não faz o check-up, que não vai ao veterinário, às vezes ela nem sei onde está a carteirinha de vacina. Já dá uma olhada aí e já faz o contato ou com a Letícia, ou às vezes você já tem algum outro veterinário, mas a doutora também está disponível aí para ajudar. Inclusive, passa o seu Instagram, para a galera aí te achar também no Instagram. É @levete_vet. Tá, então, @levete_vet. Então, depois a gente vai deixar também aqui nos stories que a gente está gravando, a gente vai marcar para vocês verem. Marca lá embaixo. Mas faz o contato aí com a doutora Letícia, porque é importante. Se tiverem alguma dúvida. Isso aí, bacana. E agora vamos para um outro ponto aqui, né? Que a gente vê também que cresceu muito essa questão dos pets em casa. Eu percebi que depois da pandemia, principalmente, muitas pessoas que começaram a ficar em casa, home office, enfim, adotaram muitos animais. E os próprios pet shops também cresceram muito, assim, cerca de 12% ao ano, que é o crescimento de um faturamento de um pet shop, de uma agropecuária, que trata, né, que vende alguns produtos para animais. E aí, a gente vê sempre, assim, animais que vão ao pet shop, por exemplo,
Eles saem de lá perfumados, com meinha, sapatinho, com lacinho no cabelo, com blusinha, né? Assim, aquelas roupinhas que parecem mais uma roupinha de neném do que de um pet. E você, como veterinária, me diga, isso pode, isso é indicado, isso é melhor evitar? Como veterinária, o que você diz pra gente? Olha, eu sou individual de cada um, tá? Mas o indicado animal. Às vezes a gente tenta humanizar isso, né? Usando roupa, tem animal que usa colar, tem animal que usa óculos, né? Então, assim, perfume faz mal para eles. Qualquer cheiro muito forte faz mal para eles, né? Aí no pet shop passa aquele monte de perfume. Tudo bem, nada contra. Mas se puder evitar, é bom, porque a gente evita também doenças no futuro. Sim. Né? De pele, problemas dermatológicos. Porque o olfato dos animais é muito mais avançado do que o nosso. Então eles sentem aquele cheiro um milhão de vezes muito mais tempo. Não, mais forte do que a gente. E para eles incomoda também. Sim. Falam. Sim, eles não vão falar, não tem como. Incomoda. E alguns têm mais tendências a terem doenças dermatológicas também, Tem né? animal que não pode usar perfume porque tem problema de pele e desencadeia. Então, é proibido, não pode usar. Entendi. Só que se a gente pode evitar, é bom evitar. Sim, né? sim. E falando em banho, queria saber um pouquinho sobre a frequência de banho. Porque, assim, a gente escuta que cachorro e gato tem que tomar banho, cachorro mais, né? Tem que tomar banho toda semana. Gato, não sei se tem alguma frequência, não tenho gatos. Mas tem alguma frequência? Não tem? É indicado alguma coisa do que você vê ou não? Cães, a cada 15 dias, uma vez por mês, tá ótimo. Não precisa mais que isso. Tá. Cães idosos também? Na mesma frequência? Também. Tá. O que não é legal é dar toda semana. Olha, não gente. é legal dar banho toda semana. Talvez seja A uma coisa cada errada. 15 dias é o limite. E a cada mês É porque eu vejo a maioria das pessoas que têm animais, eles agendam no pet shop semanalmente, né? Então, todo sábado é o dia de pegar o cachorro Porque e fica dar em banho. casa, né? Por isso. Então, o ideal é dar uma espaçada. Melhor. Entendi, bacana. Gente, tem uma pergunta aqui no chat. Vamos fazer essa pergunta. Qual que é, Marco, por favor? Marcos Portela, eu conheço várias pessoas que se formaram no Bares ao lado das universidades. Quem realmente se propõe a estudar consegue se posicionar de forma ativa no mercado de trabalho e alcançar reconhecimento profissional, caso da doutora Letícia. Obrigada, Marcos. Bacana. Ó, o Marcos Portela participando aí. Obrigada. Bacana. É isso mesmo, né? A gente tem que ter foco, né? Foco e força de vontade. É isso aí. Sim, bacana. Obrigada, viu, Marcos, por participar. Obrigada, Marcos. Gente, eu não falei, mas se vocês tiverem perguntas, podem mandando aí no chat, que o Marcos vai lendo aí pra gente as perguntas e a Letícia a doutora vai ajudando a gente aqui, tá? Vamos falar um pouquinho de um assunto que está muito em alta, que infelizmente está acontecendo, que são os casos relacionados à dengue, né? Então, a gente está numa luta aí, numa batalha contra a dengue de pessoas, né? A gente está vendo aí todo o movimento, enfim, noticiário e tudo mais. E aí é uma dúvida minha. Animais podem ser picados pelo mosquito da dengue e desenvolver a doença? E aí eu já vou estender também dengue e Covid, porque na época de Covid também teve muito essa dúvida, né? Se eu estava infectada, se eu poderia infectar um animal e ele infectar talvez uma pessoa que ele tivesse contato. Enfim, somos leigos aí no assunto. Dá uma luz pra gente. Olha, sobre dengue ainda não teve estudos que comprovassem que animais podem contrair a doença, tá? Não. E sobre Covid é o nome que foi dado ao vírus, coronavírus, que também existe um tipo de coronavírus canino, que são cepas diferentes. Então, muito se falou na época realmente, meu cachorro tá com Covid, Sim. vai pegar Covid, ou vai passar para mim, né? Mas isso não existe. Coronavírus de humanos é um, coronavírus de cães é outro. Sintomas completamente diferentes, né? O de humanos